eu oficialmente assumo o compromisso de recuperar essa universidade. Estamos com um programa novo, um programa que aumentou a produtividade da universidade. Não substituam esse programa por algo que não configure respeito à produção acadêmica. Não igualizem desiguais. A diretoria resolveu focar na necessidade de um plano de carreira, né, que o nosso era muito antigo, não havia um plano de carreira como nós pensávamos, e que nele deveria estar incluída a DE. Naturalmente que isso suscitou uma série de discussões, porque se dizia que na medida em que o Prociência tinha surgido para substituir a DE, né, isso poderia agravar o problema, etc., se viesse a DE. Foi uma discussão muito forte da diretoria e de assembleias sucessivas na montagem, né, deste plano de carreira, que já foi muito mais na gestão seguinte das DUERJ, né? Era a questão de que a DE era central nesse plano de carreira, ela precisava aparecer porque ela tem condições de beneficiar a totalidade dos professores que a ela aderem. Em abril de 2007, nós temos a primeira reunião. Na época, eu estava na presidência das DUERJ. Nós conseguimos uma reunião com o professor Ricardo Vieira Alves e perguntamos sobre o plano de carreira aprovado pelo Conselho Universitário. Início de 2008, abril de 2008, se não me engano, quer dizer, um ano depois do primeiro encontro que nós tivemos com o professor Ricardo Vieira Alves, ele nos anuncia que o plano não tinha chegado a ser enviado ao governo do Estado. Teria que ser uma mensagem do governador para ser votada na Assembleia Legislativa. O plano de carreira elaborado diz o reitor pelo governo, mas dizem os corredores da UERJ, que foi elaborado internamente pelo reitor e um grupo de pessoas da sua confiança, não constava a dedicação exclusiva. Ao mesmo tempo, o reitor faz uma campanha com um grupo de professores que ele tinha sob sua influência aqui dentro, dizendo a esse grupo de professores que não haveria plano nenhum se nós propuséssemos alguma alteração. Obviamente, a LERJ não permite as emendas modificativas, só permite emendas que fossem aditivas. E é nessa luta que a gente consegue, né, dentro de uma votação muito complicada, porque existia uma parte de professores pedindo o plano de carreira sem emendas, mas a gente vai em bloco, consegue furar o cerco que foi feito para que nós não ingressássemos e conseguimos negociar a principal emenda, que era a implantação da DE. Após a gente conquistar a emenda da dedicação exclusiva, né, na greve de 2008, e logo que nós assumimos em 2009, né? Aí nós, na primeira assembleia que fizemos da categoria, foi definido na assembleia que a nossa prioridade seria construir o projeto de DE. Foi decidido em assembleia e aí nós partimos para fazer essa construção, para construir o projeto de dedicação exclusiva. Fizemos, claro, uma proposta inicial, uma comissão, né, nas DUERJ, e fomos para as unidades. Nós fomos, inclusive, para Caxias, Friburgo, São Gonçalo, nós fomos para Resende. A gente escolhia as ideias, né, dos professores, voltávamos para a Assembleia, rediscutíamos, nós fomos fazendo esse tipo de trabalho. E na comissão a gente consolidava, que tinha sido discutido nas unidades, nas assembleias, consolidava, retornava. Ainda em 2010 nós terminamos a proposta
terminamos, aprovamos na Assembleia Geral final, né? E pegamos essa proposta, colocamos no modelo de minuta, fizemos uma minuta, encaminhamos a minuta para a reitoria, solicitando, como ele é o presidente dos conselhos, solicitando que ele encaminhasse a minuta do projeto de dedicação exclusiva ao Conselho Universitário. O projeto foi aprovado por unanimidade no Conselho Universitário, depois o projeto da comissão mista dos dois conselhos. Foi muito interessante, foi uma reunião conjunta, né? Do Consum e SESEP, onde foi aprovada a proposta. É mais importante frisar que as bases fundamentais do projeto aprovado na Assembleia estavam presentes nesse projeto consensuado, né, nos conselhos superiores. Em 2011 a gente tinha então o momento de regulamentação da lei que não aconteceu. E aí, a partir de janeiro de 2012, a gente já deveria estar ganhando a DS segundo a legislação do plano. Então, a partir de janeiro de 2012, a gente começou a se mobilizar na medida em que as coisas não estavam caminhando. Com o eclodir da greve das federais, né, a gente já estava num processo muito acelerado de mobilização no início de 2012, a gente vem entrar em greve. Né? A base do nosso sindicato reúne as condições subjetivas e objetivas para entrar em greve e achar que era o momento correto de entrarmos em greve. Ao nosso ver, né, a gente tentou várias negociações internas também, porque nossa greve não era uma greve que tinha como única questão, única pauta, a dedicação exclusiva. Nós estávamos buscando também melhores condições para professores substitutos, um reajuste salarial, já que reajuste salarial linear nessa universidade virou um dogma. Reajuste salarial nessa universidade não ocorre desde 2001. Embora a gente tivesse negociado, enfim, conversado com a reitoria da universidade, né, na figura do vice-reitor e dessas outras pessoas, nós fomos acionados na justiça por uma ação, primeiro de interdito proibitório, que impedia qualquer movimento dentro da universidade, e o que chamou mais atenção foi que essa ação ela tinha como réus as 3 entidades, mas também 4 diretores dessas entidades que entraram para negociar. Nas do ERJ fomos o Guilherme e eu, no Sintupérgio, o Gaúcho e o Alberto. E alguns dias depois a gente recebeu uma outra ação, que essa foi mais pesada, também de autoria do reitor da universidade, ação de dissídio de greve, de declaração de ilegalidade da greve e de corte dos salários. Nós tínhamos claro que a nossa greve era por negociação e contra uma política do governo Sérgio Cabral, né, de não garantir o direito. Mas, como você está lembrando, nesse processo a reitoria se comportou como uma instância que impediu os movimentos internos, impediu a construção de uma unidade, de um fortalecimento do conjunto da universidade, quando não convocou os conselhos com regularidade, como fez ao longo de toda a gestão, não discutiu o calendário acadêmico e impediu que isso acontecesse. Né? Na verdade, a greve de 2012 ela foi uma greve marcada por muita disposição de luta, mas também uma dinâmica afetuosa e muito emocionante. Né? Então essa assembleia foi uma assembleia muito emocionada. A oficial de justiça foi recebida, ela foi até a assembleia, ela notificou a diretoria na assembleia e as pessoas durante todo o processo de notificação ficaram de pé, cantando palavras de ordem contra tudo que estava acontecendo ali e repudiando aquele ato e aquela ação. Né? Acho que centralmente a universidade mostrou naquele momento que se houve uma ação contra a categoria, essa ação não era feita em nome da UERJ, era feita em nome de interesses particulares de um determinado setor que hoje ainda comanda a universidade. A gente ia precisar fazer uma coisa que nunca tinha tido sucesso na universidade, que é conseguir convencer a comunidade universitária a não preencher o RFN. A nossa aposta teve que ser nisso, né, na medida em que a reitoria não admitia que havia uma greve em curso, não parou o calendário,
Então era determinante que os professores não assinassem um resultado final de nota para que a gente conseguisse seguir a greve num período que, pelo calendário, era um período de férias. Foi muito bem sucedido, né? Em torno de 60% dos professores não assinaram, então a maioria absoluta dos professores não entregaram as notas, o que obrigou quase que imediatamente a reitoria a suspender o calendário. Acho que ali foi a primeira queda de braço, assim, concreta, com o governo e com a própria reitoria da universidade, de legitimar a greve, de fortalecer a greve, de colocar a greve como alguma coisa que estava consolidada e que não era um grupo pequeno e que não era um sentimento de uma pequena vanguarda, que era um sentimento da categoria, a entrada na greve. Depois do interdito proibitório, a gente teve que optar por fazer outros tipos de movimento, na medida em que a gente não podia usar a universidade, né, como um espaço de debate, enfim, de protesto, de nada. E aí a gente, primeiro, teve um ato que a gente fez no domingo, que foi muito legal, né? Na porta da casa do governador. Eu acho que a gente meio que inaugurou os atos na porta da casa do governador, né? Depois nas atividades de junho de 2013, teve vários atos na porta da casa do governador, mas acho que nós fomos os primeiros a fazer isso. Olha só, tá? Eu tô pedindo pra tua parceria também. Também foi um momento muito grave da greve, né? Quando a gente viu o grau de truculência que estava se propondo, tanto do governo do estado, como também da administração da universidade, na medida em que, nunca se responsabilizou por ter chamado a polícia, mas também não fez nada para que ela fosse embora, para que ela não entrasse no campus, né? Foi dispersada essa Assembleia dos Estudantes. Você está à frente de um processo, sempre vai haver alguém descontente, você tem que ouvir os descontentes, tem que ter capacidade de ouvir essas pessoas. Só que, infelizmente, nós temos governos que têm características que se aproximam, né, ou parecem se aproximar de governos totalitários, né, de não negociar, de reprimir brutalmente, né? Não sei se essas pessoas têm alguma saudade de algum período passado, né, mas nós certamente não temos. Nossa greve retoma um outro fôlego para conseguir emendar o processo de dedicação exclusiva. Começou a haver uma negociação efetiva e a partir da LESC, não diretamente com o governo, né? E nós conseguimos algumas emendas, a dedicação exclusiva melhorou. Não era o ideal para a gente queria que a dedicação exclusiva tivesse um salário base para o regime de trabalho, eles pagaram como um adicional, mas de alguma forma o ponto onde a gente achava mais crucial, nós conseguimos reverter lá no dia da votação. A gente tem um processo, o início de um processo de coesionamento da categoria, de virada na compreensão de algumas questões, que a gente não pode se dividir em relação ao governo, a gente não pode se dividir na LERJ, a gente tem que estar junto e unido. Acho que esse é um elemento que, as assembleias tiveram uma compreensão importante sobre isso. A administração central não entendeu, mas as assembleias e os professores estiveram mobilizados e aqui construindo esse processo, entenderam e valorizam e certamente guardam isso como memória importante desse processo. My song is love. Love to the loveless shore, and it goes up. You don't have to be alone. Your heavy heart
of stone.